Olá pessoal, eu sou o Dr. Fernando Santella e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um assunto muito pouco comentado e muito pouco divulgado, até um pouco banalizado pelas pessoas, que é o sono. No entanto, um assunto de extrema importância, com maior abrangência do que imaginada, né? As pessoas têm muito mais problemas de sono do que se imagina. E que é muito pouco divulgado e que é muito pouco entendido, né? As pessoas têm muito pouca informação a respeito do sono e que de fato é um assunto bastante importante, porque o problema, quando se tem problema de sono, não se tem uma boa qualidade de vida. Tá? Dados da Unifesp nos últimos anos informam que o Brasil tem um grande número de pessoas que têm distúrbios do sono. Veja, 45% da população mundial hoje tem algum tipo de distúrbio do sono, algum tipo de problema do sono. No Brasil, esses dados superam-se e chegam a quase 76%, seja qual for a gravidade, mas um discreto distúrbio do sono atrapalhando a vida diurna das pessoas. Ou seja, se você não tem um bom padrão de sono à noite, você não terá um bom dia de trabalho, uma boa relação com o seu dia de trabalho, com o seu dia de raciocínio, com o seu dia em alerta, né? Por que o sono é tão importante? Bom, o sono ele é dividido em 5 fases, 5 etapas, né? Todo mundo já ouviu dizer que eu preciso ter cerca de 8 horas de sono, mas não se sabe por quê, né? Ninguém te disse por quê. O sono é dividido em 5 etapas e cada uma delas tem cerca de 90 minutos. Né? Ele é dividido em 2 grandes fases, o sono REM e o sono não REM, onde há movimentação dos olhos, onde o outro não há movimentação dos olhos. Essa sigla REM quer dizer movimentação dos olhos, né? E nessas fases acontecem diferentes etapas do seu sono, né? E cada uma delas é responsável por uma determinada coisa, seja de liberação hormonal, né? Seja através da organização do seu ciclo circadiano, do relaxamento muscular, da preservação e da guarda da memória, do relaxamento e do descanso do seu sistema nervoso, para que no outro dia você esteja bem, né? Muitas pessoas me perguntam assim: nossa, como é que eu faço para estudar? Como é que eu faço para melhorar o meu rendimento nos estudos? Uma boa qualidade de sono, não adianta, né? Não adianta você... quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas dizendo: só tomei um estimulante para poder estudar mais, ficar mais tempo acordado. Isso não adianta nada, porque o raciocínio não acompanha, o sono não deixa com que você raciocine bem, né? Então veja só, os problemas, se você não tem uma boa noite de sono, se você não tem esse vínculo, né? essa questão de descanso do sono, você não vai conseguir ter um bom dia no outro dia. Em 2017, o prêmio Nobel foi dado para 3 cientistas que descobriram que as células têm um tempo de vida, ou seja, elas têm um ciclo circadiano, elas têm um relógio biológico. Toda vez que a gente perde uma noite de sono, a gente não consegue recuperar essa noite de sono. Essa noite de sono é totalmente perdida, nós não vamos conseguir reativar essa noite de sono. Óbvio que você vai conseguir fazer com que o seu organismo descanse e reestabilize os hormônios, reestabilize o descanso muscular e principalmente neurológico, para que você fique melhor no outro dia, né? A falta do sono pode trazer problemas seríssimos. Primeiro, não só do teu problema de descanso, mas principalmente em dificuldade de concentração, dificuldade de regulagem dos hormônios que são feitas durante o sono, né? Isso pode trazer mais distúrbios de apetite, fazendo com que as pessoas tenham mais obesidade, ou seja, sintam mais fome durante o dia, aumentando o risco de obesidade, diabetes, hipertensão e aí as doenças relacionadas a isso, como pressão alta, infartos miocárdicos, infartos do coração, infartos cerebrais, que é o popular AVC, né? E fazendo com que essas pessoas tenham mais riscos de outros tipos de doenças. Quais são as doenças mais comuns, né, ligadas ao sono, né? A apneia do sono, ou seja, se você não consegue dormir direito por conta da apneia do sono, se você tem distúrbios ventilatórios
provocando dificuldades de sono, né? Bruxismo, aquele ranger dos dentes durante a noite, narcolepsia e distúrbios dos roncos, né? Muitas pessoas têm um hábito muito ruim que prejudicam o sono, né? Fazem com que as pessoas tenham sonos fracionados. Óbvio que o estresse, o trabalho, a preocupação trazem muitas delas, e o cotidiano da maioria das pessoas hoje em dia tem esse ambiente, esse aspecto, né? Tem um dado muito curioso que relata que hoje em dia, nos últimos 8 anos, aumentou-se em 560% o número de pessoas que começaram a comprar medicamentos para dormir, né, nesses últimos 8 anos. Curiosamente, o mesmo número está ligado ao aumento dos smartphones, ou seja, do telefone celular. Né? Pesquisas recentes dizem que 1/3 das pessoas acordam de madrugada para olhar as suas mensagens, seja em aplicativos, seja mensagens enviadas pelas pessoas, ou seja, o sono ele é fracionado, e quando a gente tem o sono fracionado, nós não conseguimos cumprir com aquelas 5 etapas do sono, ou seja, e que faz com que você tenha um sono profundo, que tenha sonhos. Curiosamente, o sono profundo é que traz tanto o descanso quanto o sonho, né? Fazendo com que você tenha essa questão do sono fracionado, e esse sono fracionado te transforma numa pessoa menos alerta no outro dia, menos disposta no outro dia, e os primeiros sintomas são de fadiga, sonolência diurna, dificuldade de concentração, dificuldade de resolver problemas, dificuldade de realizar cálculos, dificuldades cotidianas que não existiam quando você tinha um bom padrão de sono. Coisas que atrapalham, além do celular, computadores, né? Televisores, até o horário de dormir, as pessoas colocam televisores nos quartos, e isso faz com que ela fique alerta o tempo todo à luz artificial, e a luz artificial aumenta a dificuldade de sono, né? Fazendo com que você não entre nas fases do sono de maneira fisiológica, e isso faz com que você não tenha uma boa qualidade de sono. Tá? Coisas importantes. Primeiro, é preciso ver se você não tem um problema de sono constitucional. Existe um exame chamado polissonografia, que faz com que você durma num lugar, né? E as pessoas, o médico, o técnico da polissonografia identifica se você tem ou não um bom padrão de sono, e ver dentro do seu exame, né, a gente consegue obter do seu exame qual é a dificuldade que você tem de dormir. Se você tem dificuldades respiratórias, fazendo com que você tenha apneias do sono, se você range demais os dentes, se isso é um problema de estresse diário, fazendo com que você tenha distúrbio do sono, se esse distúrbio é ou não hormonal. Coisas que melhoram a sua qualidade do sono. Primeira delas, atividade física. Segunda, o ambiente de onde você vai dormir, ou seja, você precisa de um quarto escuro, calmo e tranquilo, né? O bom relaxamento vem de uma boa qualidade de sono. Só citando, às vezes, na verdade citando que as mulheres têm mais dificuldade de dormir do que os homens, né? Os homens têm mais apneia do sono, mas as mulheres têm mais problemas hormonais que levam ao estresse, né? Não só por sua jornada dupla, até tripla de trabalho, porque precisam trabalhar em casa também, não só trabalham fora de casa, mas trabalham em casa também, mas as mulheres têm por conta desses seus problemas hormonais. Não dormem direito e no outro dia não têm uma boa qualidade de vida, né? Aqui, para o sono, quantidade não é qualidade. Se você dorme de 6 a 8 horas num sono profundo e relaxante, vale mais do que 12 horas de sono mal dormidas, picadas e com dificuldades. Isso pode trazer para o seu próximo dia
erros muito que podem ser cruciais na sua vida. Por exemplo, 20% dos acidentes de trânsito estão ligados à sonolência, né? Tem um dado importante da CET de São Paulo dizendo que 90% dos acidentes acontecem por falta de concentração. Seja nos primeiros 15 minutos de direção ou nos últimos 15 minutos de direção. Ou seja, você está chegando no seu destino, com que faz com que você diminua um pouco a concentração do volante. E se a gente pensar que o sono diminui muito a concentração, ele traz um efeito tão deletério quanto a bebida alcoólica, né? Que faz com que você perca um pouco dos seus sentidos, tá certo? Importante procurar um médico. Alguns médicos são habilitados em medicina do sono. O pneumologista ele pode ser habilitado, o neurologista pode ser habilitado, o otorrinolaringologista pode ser habilitado, né? Perceber se você não tem obesidade, perceber se você não tem distúrbios de apneia do sono, com roncos, né? Perceber se você não tem algum distúrbio, seja ele orgânico, que atrapalhe o seu sono. Importante dizer que bebida alcoólica atrapalha demais a qualidade do sono. Medicamentos, principalmente baseados em benzodiazepínicos, o diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, todos eles também pioram, de certa forma, a qualidade do sono, apesar de induzir ao sono, né? A qualidade do sono não é a mesma. O uso desses Red Bull, cafeínas, esses estimulantes químicos que fazem com que as pessoas fiquem mais alerta, mas não, na verdade, não alerta, né? Elas fiquem mais acordadas, mas não alerta. Todo mundo já ouviu falar que o Red Bull dá um bode depois. Por quê? Porque consome tanta energia cerebral sem uma boa qualidade dessa energia, né? Sem uma concentração dinâmica dessa energia, que depois faz com que você tenha uma queda importante da sua concentração, e isso te dá um rebote, uma ressaca muito grande, né? Se você se identificou, se você acha que você tem sonolência diurna importante, se você tem uma irritabilidade, se você se sente muito estressado, se você acha que você não está rendendo o suficiente, que você tem uma falta de ar, que você tem uma dificuldade de caminhar, de concentrar, de trabalhar, de estudar, talvez isso possa estar relacionado à sua má qualidade do sono, tá? Fica aí o alerta, procure um médico que possa te ajudar, ele vai identificar qual é o problema que você está levando no seu distúrbio do sono e ele vai tentar indicar o tratamento específico para você, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa um like e até a próxima, galera!